Alô, você, aluno dos cursos técnicos da Escola Estadual Benício Prates. Vamos começar o estudo da nossa apostila, do nosso PET, Plano de Ensino Tutorado. A nossa disciplina é o Português Instrumental e eu sou o professor Flávio Lima. Então, para facilitar a nossa dinâmica, a nossa compreensão, vamos gravar essa videoaula e você vai assisti-la. Qualquer dúvida, entre em contato no nosso horário de aula. O português instrumental, como já estudamos, é a capacitação para a compreensão, a interpretação e a composição, a elaboração de textos. Textos técnicos que irão perpassar durante a sua rotina de trabalho. Textos baseados no dicionário, na gramática tradicional, na variante padrão da língua portuguesa. Para que não exista erros, a gente vai estudar para comunicar de uma forma eficiente e essencial. Então, caro aluno, iremos ter esse importante estudo que é a comunicação oral e escrita, a linguagem, a maneira pela qual comunicamos ideias e pensamentos, e a produção de texto profissional aí através do nosso curso para buscar cada vez mais a nossa competitividade no mercado de trabalho. Então, nessa semanas 1 e 2, nós vamos trabalhar tipos e gêneros textuais. Os tipos textuais são esses aqui. Nós temos aqui o tipo textual, a tipologia narrativa, que conta uma história. E dentro da tipologia narrativa, da narração, nós temos a crônica, o conto, a lenda, o romance, a novela, a ata e vários outros. Na tipologia descritiva, nós temos a descrição de objetos, pessoas, animais, lugares. Temos exemplo aí do diário, da biografia e do currículo. O currículo, que é um gênero textual que precisa ser muito bem planejado, organizado, onde a gente investe aí a nossa colocação como possível funcionário de uma empresa. Então, a gente tem que escrever de uma maneira bem clara, objetiva e que venda a nossa imagem como um profissional capaz de exercer aquele cargo. O expositivo informa sobre um assunto sem expressar opinião. Aí nós temos uma notícia, um seminário, uma palestra. Essa tipologia textual expositiva, o texto expositivo, é muito importante, porque a gente precisa, no nosso campo de trabalho, apresentar seminários, palestras, contribuir com a sociedade, contribuir com os nossos colegas de trabalho, apresentando aí alguns gêneros textuais pertinentes à nossa profissão. O texto dissertativo argumentativo é aquele mais conhecido, é a redação do Enem, a redação do país, a redação do vestibular. Então, a gente precisa colocar no papel a nossa ideia, a nossa opinião, a nossa argumentação, a nossa persuasão. Então, aqui nós temos uma carta de opinião, uma resenha, uma carta argumentativa, como exemplo de gêneros textuais que estão inseridos aí nessa modalidade, nessa tipologia textual. E o texto injuntivo, ele instrui e explica. Um manual de instruções, uma bula de remédio, um texto que vai explicar, que vai direcionar. Nós podemos colocar aqui também as regras, os regulamentos, os regimentos. Então, aqui nós temos a nossa atividade. Você vai pesquisar o que é texto. A gente lida com textos o tempo todo. Texto argumentativo, texto narrativo,
Mas o que é um texto? Qual a definição de texto? Você vai pesquisar. E também, se quiser colocar sobre fatores de textualidade, a coesão, a coerência, a intencionalidade, a aceitabilidade, a situacionalidade, a informatividade, a intertextualidade. É importante, porque é a prova dos 9, onde você vai poder fazer aí uma criticidade em cima do seu texto, em cima de outros textos, e saber se realmente eles têm os critérios que fazem com que um texto seja um texto bem elaborado. Número 2, caracterize o texto narrativo. Quais são as características de um texto narrativo? O que ele tem de delimitação, de diferenciação em relação aos outros textos? Número 3, elabore um pequeno texto narrativo falando das suas expectativas frente ao curso técnico, ao seu curso, o que você pretende com ele, qual profissão, tentar um concurso público, uma entrevista de emprego, uma colocação no mercado de trabalho. Então, aqui nós temos a nossa semana, o nosso estudo. Então, os textos aí, quanto à tipologia, texto narrativo, conta uma história. O texto argumentativo expõe um ponto de vista, a persuasão, a argumentação. O texto expositivo, que expõe aí as questões importantes quanto à sua opinião, a descrição, o texto injuntivo, e eles são agrupados de maneira linguística. Então, a importância de você diferenciar entre tipologias e gêneros textuais. Os gêneros textuais, eles são mais de 1.500. Então, semanas 1 e 2 é o português instrumental, é a comunicação, a linguagem e as produções. Aguardo vocês também no Conexão Escola 2.0, plataforma Google Sala de Aula. Ótimo estudo para você. Nós estamos prontos para levá-los à melhor aprendizagem. A Escola Estadual Benício Prates é excelência em educação. E agora, com essa proposta dos cursos técnico profissionalizantes. Bom trabalho para você. Então, que tenhamos aí uma semana abençoada, produtiva. Professor Flávio Lima, sempre pronto a ensinar.